Olá! Hoje no Além das Montanhas nós vamos falar sobre a Rede Mineira de Integridade, criada em parceria do Ministério Público de Minas com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, para trabalhar a transparência e o acesso à informação como oferta de serviço público de qualidade por essas instituições. Para falar sobre isso, estão aqui no estúdio comigo o Controlador-Geral do Estado, Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda. Ele é coordenador da Rede Mineira de Integridade. Ao meu lado está o Promotor de Justiça Daniel de Sá, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais, e também a assessora técnica especializada, representante do Tribunal de Justiça de Minas na Rede Mineira de Integridade, professora Tatiana Camarão. Muito bem-vindos à TV MP, obrigada pela presença de vocês. Bom, eu queria começar pela professora, te pedindo para explicar um pouco esse princípio da integridade, né, em que ela se baseia e com o que ela contribui. É importante a gente pensar numa perspectiva hoje de organização pública muito voltada à questão da governança. E o que é governança? É um ambiente íntegro e confiável das organizações públicas. Então, o programa de integridade, a integridade é um pilar que todas as organizações públicas devem fundar, devem garantir para que nós possamos ter relações ético-negociais aceitáveis. E quando a gente fala num programa de integridade ou na integridade, a gente perpassa aí por alguns parâmetros que são importantes que as organizações públicas elas implementem. E por quê? Porque isso dá segurança para os servidores, para os dirigentes, para os usuários dos serviços, para os fornecedores. E esses parâmetros, eles perpassam pela constituição de um código de conduta em que nós vamos ter as regras de condutas a serem observadas e, né, além das regras, as políticas de conduta. Então, política de ingresso dos servidores, política de relação com os fornecedores, os contratados daquela organização, entre outras políticas. Temos a questão da gestão de risco. É importante hoje nós prospectarmos quais os riscos que as organizações elas correm para que a gente tome as medidas de abrandamento, de mitigação. É um parâmetro importantíssimo, o canal de denúncias. Falo que sem esse canal em que as pessoas têm ali a oportunidade de se manifestar e de levar as suas denúncias para que elas sejam tratadas e tratadas com sigilo, em que seja assegurada ali a proteção daquele que está fazendo a denúncia e que ele tenha o reporte da organização, também é fundamental. E, por fim, este monitoramento das ações e as atividades das organizações. Então, quando nós falamos num sistema de integridade, nós estamos falando em uma conformidade legal, numa adequabilidade à eticidade. Essa é a grande importância hoje para as organizações públicas de implementarem, portanto, esse pilar da integridade. Cada uma tem sua governança, seu sistema de integridade? Perfeito, porque isso depende muito do grau de maturidade da organização. Tem organizações que já estão com grau de maturidade avançado, então o programa, os seus normativos, as suas estruturas, os seus processos, eles já são mais maduros. Então, é importante nós observarmos que aquelas que estão em grau inicial ou até inexistente, aquelas que já conseguiram avançar e algumas que já estão experimentando algo bem mais moderno, bem mais atual e que servem de referência, portanto, para as outras organizações. Doutor Rodrigo, e a Rede Mineira de Integridade veio para uma colaboração, para uma troca de ideias entre essas instituições, foi isso? Isso, Laura. Cumprimentar meus amigos, colegas da rede, Daniel, Tati. É exatamente isso que a gente pensou ali em meados de setembro de 2020, quando a gente assinou um protocolo de intenções entre esses poderes todos que você
já citou, com a ideia da gente unir forças, né? A gente já tinha ações isoladas, e aqui eu fico muito tranquilo de falar, porque a gente está com 3 instituições que são referência em integridade no Brasil, né? O TJMG é referência com diversas ações, principalmente focadas em gestão de risco, essa parte toda de integridade que a professora Tatiana falou. O Ministério Público, recentemente, de Minas Gerais, recentemente lançou o seu programa de integridade, que é o primeiro Ministério Público que tem esse tipo de programa. E o Estado de Minas Gerais foi o primeiro a normatizar isso dentro dos estados, né, na esfera estadual, até mesmo antes da própria União. Então a gente tinha essas ações dessas instituições, mas a gente via que às vezes tinha um retrabalho, né? Vamos fazer uma campanha de integridade. Por que não fazer uma campanha mineira de integridade e não apenas isoladas nessas instituições? Então a gente conseguiu reunir naquele momento, ali no final de setembro de 2020, os chefes de todos esses poderes, né, num evento que a gente fez online por causa da pandemia naquela época, e a partir daí a gente traçou, né, um plano de trabalho. A gente tem reuniões, 2 reuniões ano, mas não é porque a gente não se reúne presencialmente que a gente não está tocando essas ações, né? Então, com esse plano de trabalho, a gente consegue dar mais efetividade e mais lógica nessas ações, né, relacionadas à integridade, à transparência, principalmente, e à parte de gestão de riscos. Doutor Daniel, eu queria que falasse um pouco mais sobre esse pioneirismo dessa experiência, né? É o primeiro estado que toma uma decisão dessa de unir as instituições em torno de valores da integridade. Obrigado por mais uma vez poder estar aqui, né, com o Rodrigo, a Tatiana. E realmente, assim, a Minas saindo na frente, né, mais uma vez, com essas iniciativas, porque, como o Rodrigo bem colocou, cada instituição tinha as suas regras, já tinha as suas iniciativas. No âmbito do Ministério Público, né, a gente tem as iniciativas tanto internas quanto para o público externo, para os órgãos públicos, né, que a gente exerce as nossas atribuições. Mas é sempre importante que a gente possa unir os esforços, né? Cada um com a sua experiência, cada um com o seu viés de trabalho, a gente vai conseguir um resultado melhor para a sociedade, que é o que a gente busca. Essa a ideia, como foi muito bem colocada aqui pelo Rodrigo, a ideia da rede mineira é justamente a união de esforços, a divisão de experiências, né? A gente tem, por exemplo, o Ministério Público vem desenvolvendo, né, no seu plano geral de atuação, um trabalho de fomento à criação dos programas de integridade nos municípios, né? Nós temos 853 municípios, realidades extremamente diferentes, mas dentro, até na última reunião que nós tivemos lá na cidade administrativa da rede, a gente, nessa troca de informações, já visualizamos uma possibilidade de uma parceria com a CGE, porque a CGE atuou, né, diretamente na construção dos programas de integridade, na construção da ideia da integridade nos diversos órgãos do Estado. Então, tem essa experiência de contribuir. Então, a gente está formatando uma parceria para que os municípios que queiram aderir à proposta do Ministério Público tenham esse suporte da CGE, que vai, de uma certa forma, resolver a questão do município, vai evitar um dispêndio, muitas vezes, do município, e a gente vai aproveitar a expertise da CGE nessa contribuição. Então, é que eu falo assim, a Minas saindo na frente, né, sendo pioneira e mostrando a eficiência, né, a eficácia no atingir os seus objetivos. A gente vai... com essa parceria, com outras iniciativas que a rede vem tomando, a gente vai conseguir criar essa cultura, né, e difundir essa cultura de integridade no nosso estado, com essa capilaridade para atingir aí todo o nosso estado, que é um país, né? Doutor Rodrigo, é um modelo próprio que a rede está criando ou ela se baseia em modelos de outros países ou de outros estados? Toda essa configuração de rede, né, é institucional, vamos dizer assim, existem doutrinas de criação de rede. Eu vou dar um exemplo de uma outra rede que a gente tem aqui em Minas, aí não é só Minas que tem, mas todos os estados têm, que é a rede de controle, né, atualmente coordenada aí pelo meu amigo Daniel. O Ministério Público hoje é o coordenador dessa rede de controle, a rede de controle e combate à corrupção, que chama ARCO, né? Essa rede é um caso interessante, é um caso que a gente se baseou, só que ela é muito focada em combate à corrupção e controle, né?
E a gente sentiu necessidade de falar um pouco mais preventivamente, né? Então, algumas ações mais preventivas, como integridade, como transparência, a gente trouxe com essa mesma pegada, vamos dizer assim, só que acrescentando que são, nesse caso da Rede Mineira de Integridade, são os poderes que estão ali nesse protocolo de intenções, né? Então, é algo um pouco mais, vamos dizer, robusto em termos estratégicos, mas na prática acontece da mesma forma, né, de outras redes. Você indicando pessoas que vão realmente colaborar, que vão colocar a mão na massa, como a gente diz, para que as ações, para que não seja só uma rede para tirar foto, né, para ter rede social, mas que tenham ações efetivas, né, e que em última instância que a sociedade seja alcançada por essas ações, né? Então a gente sempre tem como base outras redes de sucesso, eu citei uma aqui, Mineira, mas em termos de estado, é o único estado, se não me engano, Goiás assinou agora no final de 2021, ele assinou, ele criou também, baseado no nosso protocolo de intenções, a gente até mandou para eles, mas Minas saiu na frente nessa forma como o próprio Daniel disse. Uhum. E outras instituições participam dessa rede, além das de direito, né, da área do direito? Sim, sim. Aí a gente teve a adesão, né, depois do Ministério Público de Contas, né, junto ao Tribunal de Contas do Estado, e também do Tribunal de Justiça Militar, né, de Minas Gerais. Hoje, então, nós temos, né, esses 8 sentando em conjunto ali na rede para propor e efetivamente consolidar essas ações. Além disso, professora, tem participação de universidades, de outras entidades que colaboram nesse processo de criação ou de implementação dessas normas de integridade? Esses participantes, eles se retroalimentam com dados e com as melhores práticas. Uhum. E evita, portanto, um retrabalho, novos estudos, uma harmonização, uma padronização, e tudo isso fortalece esse ambiente de integridade. Então, quando a gente fala em rede, a gente está falando em otimizar as nossas ações, em tornar essas ações conhecidas em todas as organizações estaduais e fortalecer este ambiente de eticidade, como já dito anteriormente. Doutor Rodrigo estava falando do TJ como referência, né, nesse processo de integridade. Como é que é a implantação dessa cultura de integridade com os servidores? Bom, o TJ, nós iniciamos esse processo, a gente não fala nem em programa de integridade, a gente fala num sistema de integridade. E o início disso, ele decorreu de uma necessidade de regulamentar a lei anticorrupção. Então, por quê? Porque a lei anticorrupção, ela precisa ser regulamentada pelos poderes. Isso foi feito, na época, pelo Tribunal de Justiça. E qual foi a nossa lógica? Olha, nós vamos regulamentar a lei para podermos especificar para o mercado como deve ser o programa de integridade. E, no mesmo momento, nós tomamos aquela referência que foi dada para o mercado para também implantarmos o nosso programa. Nós fomos um dos primeiros órgãos no país a implementar um programa. Hoje nós temos um programa maduro, com todos os parâmetros, já estamos bem avançados nas políticas de integridade e os servidores vão aderindo, porque qual que foi o cuidado nosso no TJ? Ele é genuíno. É um programa feito pela casa, feito pelos servidores. Então, o engajamento dos servidores na feitura do programa, quando eu falo feito de servidores, são magistrados e servidores. No construto desse programa é que dá legitimidade ao programa. Então, não teve consultoria para poder elaborar os documentos. Os próprios magistrados e servidores é que assumiram a produção desses documentos e hoje, portanto, nós temos um programa reconhecido como melhor prática pela Transparência Internacional, reconhecido pela CGU como um programa que serve de referência nacional e pelos tribunais que nos consultam e nos solicitam que esse programa seja implementado como modelo também, no caso do Poder Judiciário. E no Ministério Público, doutor Daniel, como é que foi? Não, a gente segue na mesma linha, né? Porque a questão do programa de integridade, como a professora Tatiana está colocando, não pode ser um programa vindo de fora para dentro
como um serviço de caixinha que você puxa na prateleira e coloca ali, né? Então, tem que ser um programa construído de acordo com a realidade. A realidade do Ministério Público vai ser em algum momento diferente do Tribunal de Justiça, que vai ser diferente do Poder Executivo, que vai ser diferente de uma prefeitura, que vai ser diferente de uma Câmara Municipal, diferente da Assembleia Legislativa. E é preciso que a gente tenha, então, esse envolvimento dos servidores, que a gente tenha uma realidade, uma aplicabilidade do programa à realidade da instituição e que isso a gente tenha também, e é uma preocupação, né, eu estou na comissão do Programa de Integridade do Ministério Público, e a preocupação que a gente vá trabalhando o programa e ao mesmo tempo trabalhando a cultura da integridade dentro da casa, dentro dos servidores, para que eles consigam perceber que aquilo ali não é uma coisa temporária, né? Um sistema que é permanente, que deve seguir no tempo, que é do dia a dia, não é só quando ele faz uma ação que ele tem que observar aquelas linhas mestras, ele tem que observar aquilo em todo o seu agir, todo o seu agir junto à instituição ou representando a instituição junto a terceiros, e que ele consiga se sentir dentro daquela ideia ali. E uma coisa que a gente sempre discute nas nossas comissões, que ele consiga perceber que o programa ou o sistema de integridade, ele é necessário para a instituição, mas ele é bom para ele também, para o servidor. O servidor, quando ele se sente pertencendo ao programa, ele se sente, ele percebe que aquilo ali não é uma regra contra o servidor, é uma regra a favor do servidor, porque todos que estão aqui, eles têm a intenção de produzir, de prestar bons serviços. Então, o programa de integridade ele vai dentro dessa linha, dando segurança, dando garantia na governança, na definição das atribuições, nos métodos de trabalho, enfim. É uma série de diretrizes que vão dar um norte ao servidor e, ao mesmo tempo, criar uma garantia para ele. Evidentemente, aqueles que estiverem à margem do que se pretende para a instituição vão ter os canais de sancionamento, de punição, mas não é um programa de punição, é um programa de conscientização, de cultura e de mudança até de uma mentalidade de trabalho. Bom, dentro dessas atribuições dessas instituições no combate à corrupção, é o que nós vamos falar no próximo bloco, né? Principalmente sobre a credibilidade dessas instituições. Aguarde um minuto só, a gente volta. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com o debate sobre a Rede Mineira de Integridade. Doutor Rodrigo, vamos falar de corrupção e da percepção dela no nosso país. Historicamente, a gente tem uma evolução nesse ranking negativa, né? Isso, mas é sempre importante frisar uma palavrinha que você disse, Laura, que é a questão da percepção, né? Um desafio mundial é a gente conseguir medir a corrupção efetiva, né, em todos os países. E aí, por facilidade, optou-se, né, e hoje o ranking da Transparência Internacional é o mais utilizado mundialmente, que é o ranking de percepção da corrupção, né? Já que, como a gente brinca, a corrupção ela não emite nota fiscal, né? Às vezes até emite, mas geralmente não emite. Então fica mais difícil da gente ver que está caindo ou que está subindo. Então, em termos de percepção, sempre a gente tem o problema de que, olha, se a gente está combatendo mais, se isso aparece mais nas redes sociais, aparece mais nos veículos de comunicação, isso vai aumentar ou não a percepção, né? Então, não existe resposta verdadeira ou falsa para essa questão.
O importante é que a gente precisa evoluir neste ranking, né? Então chega a própria Transparência Internacional, já participei de debates com eles entendem o seguinte, olha, é normal que quando a gente começa a combater muito, a percepção aumenta. Então, em termos de ranking, o país vai cair um pouco. Só que em alguma medida ele precisa voltar a melhorar a sua posição no ranking. E infelizmente não é o que a gente tem visto, né, nesse ranking de percepção da Transparência Internacional. O que nos mostra que eu prefiro olhar o copo meio cheio, né, nos dá um espaço maior para a gente crescer, né, nesse combate à corrupção. Mas uma coisa importante, e até fazendo esse link de combate com a integridade, é que se a gente só combater a corrupção com todos esses mecanismos que nós temos, e o Brasil sem dúvida alguma, um dos países que tem mais técnicas para combater a corrupção, talvez pelo nosso contexto, né? Se a gente ficar só nesse combate, a gente vai estar, com a expressão que a gente usa muito, enxugando gelo, né? A gente não vai mudar, a gente vai lá, prende uma pessoa ou descobre um mecanismo de corrupção, e aí outra pessoa entra no lugar e vai cometer aquele mesmo ilícito. Então, por isso que a gente tem falado cada vez mais de integridade, né? Essa cultura de integridade é para você mexer com a pessoa, com o indivíduo, com o valor da população, né? Porque aí você começa a mudar na base, mudar de forma preventiva, e aí vai chegar um momento que aquilo não vai passar pela cabeça, né, daquele indivíduo cometer aquele ato, um desvio ético ou até mesmo um ato de corrupção, porque aquilo já não é aceitável há décadas, né? Só que para a gente chegar nisso, né, a gente tem que começar, né? É uma questão de gerações, né? A gente tem a oportunidade de estudar como países como Dinamarca, Singapura, Finlândia, que estão entre os primeiros colocados aí, né, nesse ranking, como é que eles combateram isso, né? A Dinamarca, por exemplo, tem 300 anos em relação a essa questão de integridade, né? Singapura um pouco menos, 40, 50, que eles entenderam que precisavam mudar a chave, né, e se falar em valores e não só questões detectivas e de repreensão em termos de combate à corrupção. Então é importante a gente ter esse conhecimento, né, esse disclaimer que é percepção, né, mas que é importante a gente evoluir sim nesse ranqueamento da Transparência Internacional. Essa percepção da população de que há muita corrupção vem da falta de credibilidade das instituições, né? A transparência, a integridade é trabalhada para combater isso. Sim, e até é importante você lembrar desse ponto, Laura, porque em 2018 foi feita uma pesquisa pelo Latino Barômetro que fala de confiança, né? E o Brasil, na América Latina, que foi o foco dessa pesquisa, o Brasil foi o país que tem o menor nível de confiança nas instituições. Só 4,1% do brasileiro confia nas instituições, e principalmente governo de forma geral. E aqui é totalmente apartidário, né? Não está falando do partido ou da pessoa que está ali, mas da instituição governo. Ou melhor, 7,1%. E aí quando a gente vai entender este dado, só 4,1% do brasileiro confia na maioria das outras pessoas. Também estamos lá embaixo em termos de confiança. E a confiança é a base para a gente mudar isso. Lá na Dinamarca, que eu citei na resposta anterior, eles têm uma palavrinha que é o trust, né, que a sociedade ela é balizada nesse trust, né, nessa questão da confiança. Então, a partir daí, o cidadão parte do pressuposto que todos vão fazer o correto. Tá? Ele não precisa ficar com medo, né, com uma má intenção de um outro. É lógico que existem desvios e eles vão ser punidos. Mas a sociedade, ela entende, ela confia uns nos outros. E nesse ponto, o Brasil está ainda muito lá embaixo nessa outra pesquisa, né, realizada pelo Latino Barômetro. A que se deve isso? A gente precisa de mais rigor na punição da corrupção? Eu diria, a percepção vem do aumento mesmo da corrupção ou da visibilidade que tem o combate hoje? Eu falo que o nosso problema hoje é uma mudança de cultura, que é o que foi citado pelo Rodrigo e pelo Daniel. Eu acho que lembrando aqui, Duque, né, não há estratégia que vingue, porque ela é engolida todos os dias no café da manhã pela cultura, que não é prestigiada. Então, a gente tem que prestigiar a mudança de cultura para que essas estratégias de integridade
e suas ações e atividades elas realmente sejam efetivadas. E a mudança de cultura necessita de trabalhar com a educação. Não adianta nós pensarmos que o brasileiro, com seu jeitinho brasileiro, de achar que pode no seu dia a dia, aqui citando só para ilustrar, fura uma fila ou usa a carteirinha de sócio de um coleguinha, e isso pode ser tratado como normal, algo que faz parte. Porque não é. É aí que é a mudança de cultura. As pessoas não enxergam corrupção. Perfeito, a corrupção está só no poder público. Parece que é algo isolado do poder público, mas o nosso dia a dia é muito pautado por práticas pequenas numa qualificação de algumas pessoas, mas que são nada mais, nada menos que alguns desvios. E isso precisa receber essa chancela. Olha, não é assim. Isso não é ético. Então, a gente precisa trabalhar essa educação na base. Na base para quê? Para que eles percebam e quando eles estiverem presentes nessas organizações, nesses ambientes corporativos, eles consigam distinguir o que é certo do que é errado. Eu acho que a partir deste momento, e junto, eu falo que as mudanças ocorrem com a educação e com a comunicação. Por isso, nós temos que ter uma liberdade de comunicar, de fazer com que a sociedade receba realmente esses conceitos, esses movimentos, essas ações e trabalhe com a sociedade para que ela também incorpore e ela engaje neste propósito. A gente tem que pensar que não são corporações, nós estamos falando de um sistema. E um sistema, ele perpassa por organização pública, fornecedor, sociedade, e ele transcende. Então, todos são faces da mesma moeda, todos têm que estar envolvidos para este propósito, que é um propósito que tem o seu início, é uma jornada que a gente tem início, mas não tem fim. Então, isso é uma constante. Doutor Daniel, sua opinião? O Ministério Público trabalha exatamente combatendo essa corrupção, né? Mas como trabalhar a base disso, a origem disso, a cultura? É muito interessante, assim, o Ministério Público, desde o seu primeiro planejamento estratégico, que foi organizado para exteriorizar os seus objetivos, entre um dos seus macro-objetivos estava lá o combate à corrupção. Mas não quer dizer que começou ali, né? O Ministério Público tem essa missão como órgão responsável pela proteção do patrimônio público, né? Então, com essa fatia da corrupção do poder público, como a professora colocou, essa ideia de corrupção, ela não é só o patrimônio público, é uma questão realmente cultural, né? A sociedade brasileira, a população, acho que ela vem sofrendo com tanto isso aí, e a gente acaba vendo que algumas pessoas talvez desistam, né, de ter uma conduta mais ética, porque realmente às vezes é uma luta difícil, né? A gente vê, você está numa fila e ali é horas numa fila e alguém ainda tema em chegar e querer furar a sua fila, porque ele acha que ele pode entrar na sua frente, sendo que você chegou cedo, né? Tem várias histórias que a gente vê, a garagem, né? Quem chega primeiro quer pegar a primeira vaga, você tem tempo para andar, pega a última, deixa a primeira vaga para quem está atrasado, né? Tem uma história já bem difundida nesse aspecto. Então, assim, e o Ministério Público, ele sempre tem uma atuação que tradicionalmente foi no viés repressivo, né? Então a gente teve, entre outras iniciativas, em 2007, quando ainda também era procurador-geral o Dr. Jarbas, ele criou o GEP, que era o Grupo Especial de Promotores de Defesa do Patrimônio Público. Até tive a oportunidade de ser convidado, fui membro da primeira equipe, e era um grupo especializado para combater corrupção nesse viés repressivo do poder público. Depois nós tivemos a criação dos GAECOS e agora recentemente, né, no meio do ano, a instalação da UCC, que é uma iniciativa com a ideia de que a gente tenha a responsabilização integral pelo ato de corrupção. Como o Dr. Rodrigo colocou, nós temos uma gama enorme de instrumentos, né, no Brasil para combater a corrupção e a gente não pode atuar fragmentariamente e não vier só. Então, um ato de corrupção, ele tem a responsabilização civil, ele tem a responsabilização criminal, ele tem a responsabilização administrativa na lei anticorrupção. Então, a ideia da UCC é que a gente tenha essa responsabilização integral. Mas,
ao mesmo tempo, o Ministério Público, e aí eu até participei, né, historicamente dessa visão, a gente percebia que não adiantava, por exemplo, numa atuação com o município, uma série de ações repressivas, ao final de 4 anos havia uma mudança de gestão e tudo aquilo que se fez de educação pela repressão pode se perder. Porque é uma nova gestão, sai todo mundo, entra uma nova turma. Então há a necessidade realmente de uma educação, de uma coisa permanente de instituição e não de pessoas. Né? Então assim, o Ministério Público então, também entrou nessas ações que visam essa parte da educação e a parte de uma atuação preventiva. Né? Desenvolvendo programas, desenvolvemos um programa geral de atuação de incentivo aos portais de transparência dos municípios, né, na regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Estamos agora, como eu falei no bloco anterior, nesse plano de fomentar a criação dos programas de integridade nos municípios, porque realmente, se a gente continuar apenas atuando no viés repressivo, essa perenidade ou essa permanência que a professora Tatiana colocou aqui, a gente não vai atingir. Né? Até porque as instituições, as pessoas mudam dentro das instituições. Então nós temos que trabalhar as instituições. Então a repressão foca nas pessoas, mas essa educação é importante no foco das instituições, para que a gente possa dar à sociedade motivos para confiarem na instituição, para confiarem nas outras instituições, não no Ministério Público, ou no Tribunal de Justiça, ou na CGE, ou no Poder Executivo, mas em todas as instituições públicas e até para que eles possam começar a confiar uns nos outros, né, Rodrigo? Porque é triste a gente saber que a gente não consegue confiar nas pessoas, né? No Brasil, a gente tem um problema da interferência política, né, nas instituições, e isso também afeta a percepção de corrupção, né? Quando a instituição é impedida ou as pessoas são trocadas, né, para privilegiar um grupo político ou outro, isso também ajuda nessa percepção de corrupção? Nós podemos viver um retrocesso quando isso acontece? Sim, Laura, até na metodologia desse ranking, né, que a gente começou o bloco falando, do ranking da percepção da transparência internacional, um dos pontos que eles avaliam é justamente a questão das instituições. Né? Então, se está tendo uma maior ou menor ingerência, e isso com certeza afeta, porque vai afetar o resultado. Né? Quanto mais a gente tem decisões técnicas desses órgãos, mais na linha correta a gente está indo. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de um programa nosso aqui em Minas, que chama Transforma Minas, que hoje ele é referência no Brasil em relação à meritocracia para ocupar altos cargos. Né? Aí a gente está falando de gestão mesmo, né? Mas é uma transparência e uma meritocracia para você ocupar um cargo de subsecretário, até mesmo um cargo, né, de secretário. Né? Foi feito, e todo mundo sabe, foi feito, né, nesse primeiro mandato do governador Romeu Zema, ele escolheu o secretariado de forma, por meio de processo seletivo. Eu sou um caso que ele sempre conta, né, e que a gente não se conhecia, foi um processo seletivo, cheguei na entrevista final e aí sim eu fui conhecer quem era, né, o governador Romeu Zema ainda no período de transição. Então isso tende a dar decisões mais íntegras, mais corretas, né, mais técnicas. Não quer dizer que indicações políticas não podem ser boas para diversos segmentos, né? Desde que essa indicação política ela seja também técnica. Não é porque a pessoa é um deputado que ele não pode ser um excelente secretário de educação, né? De maneira alguma a gente está falando isso. Mas desde que ele conheça a Secretaria de Educação, né? Não é porque ele não é que ele é um deputado que ele não pode ser um bom secretário de saúde. Às vezes ele é um deputado, mas ele é médico, ou mesmo que não seja médico, mas ele sempre atuou nessa área, né? A pauta que ele defende é a saúde, então ele pode sim ser um bom secretário de saúde. Mas o que a gente não pode ter, ou pelo menos não deveria ter, é essa ingerência para beneficiar algum, né? Para a gente quebrar aquele princípio da impessoalidade, que é um dos basilares da nossa administração democrática, né? Nossas leis contribuem para isso, para essa ingerência, digamos assim? É preciso mudar alguma coisa para melhorar esse combate à corrupção? Sabe o que eu percebo hoje, Laura, é o seguinte: quando você implementa o programa de integridade, a alta direção, quando assume, ela engaja com o programa. Eu tenho percebido porque eu tenho vivenciado isso.
todos abraçam o programa, porque é importante para aquela gestão ela afiançar, ela garantir, ela tornar aquela, digamos, aquela bandeira da integridade como pauta da sua gestão. Então, todos os presidentes que assumiram desde que o programa foi implantado, no Tribunal de Justiça de Minas, por exemplo, todos eles, o primeiro ato é: estou comprometido com o programa de integridade. Eu quero que o programa seja um programa que tenha um respeito por todos os servidores, por todos os magistrados. Então, há ali um compromisso para fazer com que o programa seja referência para a gestão que ele está ali naquele, né, para o seu mandato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que há uma percepção da minha parte que quando o gestor assume e tem um programa, para ele é importante. Então, ele faz de tudo para que o programa se fortaleça e que realmente seja referência nas organizações. Bom, dentro desse cenário ruim, né, de percepção da corrupção no país, nós vamos falar no próximo bloco sobre a percepção das instituições mineiras, se elas têm mais credibilidade, como é que está isso. Daqui a pouquinho a gente volta. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos saber da percepção, da impressão dos nossos entrevistados sobre a situação de Minas no combate à corrupção e também na busca pela integridade no serviço público. Doutor Daniel, Minas aparece nesse cenário melhor, digamos, um ranking nacional? As nossas instituições têm mais credibilidade? Eu acho assim, eu entendo até que a gente não deva falar que é melhor ou pior do que outros estados, mas eu acho que a gente tem em Minas, embora ainda com essas questões culturais, mas o povo mineiro é um povo que tem a tradição até de confiar nas pessoas e é um povo que gosta realmente de seguir as coisas de forma correta. Então, acho assim, as nossas instituições também são, as instituições públicas são respeitadas em Minas. A gente não tem, felizmente... Outro dia a gente teve um programa aqui falando da Polícia Militar com uma percepção de integridade da Polícia Militar. Felizmente a gente Minas não... é melhor. Felizmente, e aí falo isso como mineiro, e não só como promotor, mas como cidadão, mas felizmente a gente não tem em Minas... essas notícias, né, que lamentavelmente em outros lugares a gente tem, de instituições corroídas ali, né, infectadas por uma grande corrupção. Existem casos aqui, casos ali, claro, existem, faz parte do trabalho até da que a gente vai evoluindo, mas a gente não tem... assim, essa percepção, o mineiro não tem essa percepção, como você falou, a polícia mineira, ela é corrupta? Não. O Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Executivo, a gente não tem essa percepção em termos de abalar a credibilidade da instituição. Uhum. Então a gente tem conhecimento de fatos relacionados e a própria ação das instituições em relação a esses fatos retroalimenta essa confiança, porque o povo mineiro consegue perceber que se há um caso de corrupção num órgão qualquer, aquele órgão não é o órgão maculado da corrupção. Houve um caso de um agente, de um servidor, e há responsabilização, há uma apuração efetiva. Quando se dá transparência e não se abafa, né, digamos assim, né, porque... É muito comum, né? O caso de corrupção vão abafar, não? Exatamente. A gente tem essa cultura de saber que, como eu até coloquei no bloco anterior,
existem todas uma regra, existe um programa, e aqueles que se desviam devem ser responsabilizados. Né? Então, assim, isso, a meu ver, contribui para que o mineiro tenha uma percepção de confiança e de credibilidade maior nas instituições, porque ele percebe que, ainda que haja um desvio pontual ou pessoal, a instituição em si não compactua com aquilo. E eu acho que esse é o mais importante, é que a gente preserve a imagem institucional, como eu estava dizendo, não é a trabalhar em cima de pessoas, mas trabalhar esse conceito institucional. Então, assim, a instituição tem a sua credibilidade. E essa credibilidade não significa zero desvio, mas significa que se houver um desvio, esse desvio não vai ser abafado, esse desvio não vai ser maquiado, nós não vamos, não, pega essa pessoa daqui, põe ela ali e resolve o problema. Não, nós vamos realmente, como às vezes diz, né, cortar na própria carne, nós vamos fazer o nosso trabalho completo, na prevenção, no acompanhamento e eventual repressão. Então, com essa lógica mineira de ser, eu imagino, eu acredito realmente que as instituições mineiras, elas têm, em geral, um nível de confiança da população maior. Felizmente, para o nosso Estado, nos dá um caminho menos tortuoso a prosseguir, né, a seguir nesse caminho aí da busca de uma integridade nos órgãos públicos. Doutor Rodrigo, eu estava falando aqui dessa coisa de abafar, né? Já foi muito cultura no país inteiro. E hoje se percebe melhor que essa transparência, o resultado vem melhor quando se expõe, olha, houve um erro de conduta, estamos mostrando aqui que ela vai ser punida como deve, como estabelece a lei. Com certeza, Laura, corroboro bastante com o que o Dr. Daniel trouxe para a gente. Tem um ex-juiz da Suprema Corte norte-americana que ele cunhou uma frase que é muito utilizada por nós, né, dessa área, que fala que a luz do sol é o melhor desinfetante, né? Ou seja, essa transparência ela é essencial para que a gente consiga dar a possibilidade para o que a gente chama, né, na nossa área de controle social, fomentar o controle social, ou seja, o cidadão trabalhar com a gente, né? O Ministério Público não consegue fazer tudo, a CGE, né, o governo de Minas não consegue, o tribunal, então a gente precisa da sociedade imbuída nesses mesmos esforços. E como é que a gente consegue isso? Com transparência. Quem tem os dados, quem tem essa noção melhor da máquina, somos nós. E para isso a gente precisa disponibilizar, seja por meio de transparência ativa, passiva, a gente precisa disponibilizar isso para o cidadão. Nesse ponto, a gente tem, né, e aí trazendo para a nossa, vamos dizer assim, os avanços que a Minas tem tido em relação a isso, hoje existem dois grandes rankings de transparência no nosso país. Um da Transparência Internacional, né, que ela verificou ainda em 2022 a questão da governança e da transparência em todos os estados. Minas ficou em segundo lugar com uma nota 90, que significa um nível ótimo de transparência. Perdeu por 0,4 para Espírito Santo, né? E a escala Brasil Transparente, que é da Controladoria Geral da União, que também avalia, aí nesse caso não só estados, mas também municípios, né, acima de 50 mil habitantes, e o estado de Minas hoje é primeiro colocado, junto também com o Espírito Santo e Ceará, com uma nota máxima, ou seja, tudo que a Controladoria Geral da União entende em termos de transparência ativa e passiva que um estado deva ter, né, Minas, junto com esses dois estados, já implementou. Né? E aí a gente consegue colher outros frutos em relação até mesmo ao combate à corrupção. Né? Hoje Minas é o terceiro estado que mais aplica a lei, a lei anticorrupção, né, que é a famosa LAC, a 12846. Hoje é um dos 5 estados que já assinaram acordos de leniência, né? Isso com a própria participação, né? A gente trabalha aqui em conjunto, é um outro pioneirismo. Né? Acabei de lembrar isso, Minas é o único estado que nesses acordos de leniência, inclusive diferente da própria União, assinou junto, a AGE no caso, né? A AGE e CGE aqui em Minas, mas junto com o Ministério Público.
essa rede, nenhum outro estado e nem mesmo a União conseguiu fazer, né? Então, por que a gente conseguiu isso? Porque a gente trabalha realmente em conjunto, né? A Rede Mineira de Integridade é um exemplo, a Rede Arco, que eu já citei, é um outro exemplo. Então, as pessoas, as instituições confiam uma nas outras para que a gente tenha um resultado melhor, né? Então, se a gente está hoje alcançando, né, o governo de Minas Gerais bons resultados, é muito por causa dessa parceria, seja com a sociedade, seja com essas outras instituições. Que outras parcerias você citariam? Né? O trabalho conjunto mesmo da Justiça, do Ministério Público? Eu verifico que eu falo que esse trabalho em rede, que é o que nós estamos tratando aqui, ele é fundamental. E ele é fundamental por quê? Porque, como eu disse, nós temos entre as instituições, elas se retroalimentando de informações, elas agindo de forma cooperativa, e mais que isso, eu tenho percebido que a transparência, ela está destacada no nosso estado, e isso permite o acesso da sociedade, o acesso de outras instituições, o acesso das empresas, para que elas possam trazer os seus claims, né, as suas reclamações, as suas manifestações ou até as suas angústias, que serão tratadas. E serão tratadas e terão os caminhos devidos. E o que a gente tem que tomar de cuidado, talvez, é que muitas vezes não se trata de um erro grosseiro, mas apenas de um não saber. Por quê? Porque a engrenagem hoje das instituições públicas é complexa. E aqueles que assumem e estão capitaneando essa gestão nem sempre têm um conhecimento aprofundado. E até mesmo, e o professor Daniel, e eu falo professor porque são dois professores que eu trabalho com o professor Rodrigo, há um investimento, eu falo que capacitar hoje nas organizações públicas é visto como custo e não como investimento. Então, talvez aí a gente precisa, mais uma vez aqui, a educação, a qualificação, para que a gente possa mitigar e abrandar esses erros, que não são erros, como eu disse, tem má fé, mas alguns erros que acabam dando uma conotação de que ocorreu alguma irregularidade que qualificada como corrupção, e às vezes não é. É simplesmente uma irregularidade pelo não saber fazer. Então, há no Estado hoje, na minha opinião, um avanço muito colaborativo, e aí eu acho que a rede foi muito importante porque há um crescimento desses ideais de criarmos ações e atividades voltadas à integridade, e isso vem também contagiando as demais organizações municipais, as entidades do terceiro setor, enfim, Aura, eu acho que Minas está sendo precursora num dos melhores ambientes de integridade do nosso país. O Ministério Público trabalha muito com isso, né? Com essas parcerias internamente, né? Criação de núcleos de apoio às promotorias, núcleo de composição, né? O Compor, por exemplo. Esses exemplos são bem trabalhados aqui, né? É porque, veja bem, a gente tem, como eu falo assim, nós temos 297 comarcas no estado que agregam os 853 municípios mineiros. E a gente tem que chegar em todos eles. A gente tem que chegar no primeiro do norte, o último do sul, o do leste e do oeste, a gente tem que estar em todos. E as realidades são diferentes e a gama de serviços também a cargo do Ministério Público é muito grande. Uhum. Então a gente precisa ter essas estruturas, né? O Ministério Público vem se estruturando ao longo do tempo com essas estruturas para que a gente possa focar em determinadas situações e dar condições que até que os próprios promotores de todas essas comarcas possam desenvolver o seu trabalho. Então, assim, internamente, os órgãos têm que se comunicar, a gente tem que estar interagindo, e externamente também, o Ministério Público não pode se enclausurar ou se fechar em si mesmo, achar que ele vai resolver todas aquelas questões. O Rodrigo colocou, o Ministério Público não vai resolver todos os problemas, como a CGE, não vai conseguir atingir todos os problemas. E muitas vezes, a professora Tatiana está sempre colocando, essa parceria, essa troca de informações vai permitir que a gente atinja um melhor resultado com um menor esforço ou até com um menor gasto. Porque nós vamos trabalhar aqui ou construir, ou como diz, inventar uma roda,
dentro do Ministério Público, se há já um trabalho de qualidade desenvolvido no tribunal, na CGE, no Poder Executivo, ou no Tribunal de Justiça Militar, enfim, numa outra entidade governamental, que a gente pode espelhar e aproveitar e pegar aquela experiência. E muitas vezes a gente consegue ver, o Tribunal de Justiça saiu bem na frente, a professora colocou ali do sistema de integridade já reconhecido, e a gente pode conversar, sentar numa mesa e conversar em rede e falar assim, olha, vocês chegaram aqui, está muito bom, mas e o caminho até aqui? Olha, aqui deu errado nesse ponto, não faça isso, eu sugiro que venha para cá. Isso é importante, esse trabalho na rede externa também. Então, assim, a visão do Ministério Público nesse ponto é da interação interna, a integração interna e a interação com os outros órgãos para que a gente consiga fazer mais com menos, que é o chavão. Então, assim, que a gente consiga aproveitar as experiências e trocar também. Não sei se o doutor Rodrigo pode até explicar melhor de colocando no fogo, Rodrigo, mas assim, o produto que a Rede Mineira está preparando do e-book, das melhores práticas, porque a gente também pode contribuir naquilo que nós temos. Então, é um trabalho também que o Ministério Público faz, que as entidades fazem e que a rede também busca fazer para contribuir externamente, porque a ideia não é trabalhar só, não é uma associação dos entes, é uma rede para trabalhar a integridade dentro do Estado, e aí nós temos também que contribuir externamente. É um padrão conjunto entre as instituições. Como é que está sendo esse trabalho, então, da preparação do e-book? Isso, esse possivelmente é o nosso principal produto, é o primeiro produto que vai ser entregue, e o Daniel falou muito bem. Esses 8 atores que integram a Rede Mineira de Integridade, a gente não tem nenhuma pretensão de se bastar. A ideia é que a gente discuta, traga boas práticas, porque por mais que a gente trabalhe em conjunto essas 8 instituições, a gente não consegue falar tudo numa reunião ali de 1 hora, 2 horas. Então, a ideia é que essas instituições tragam boas práticas que têm sido realizadas em cada uma delas, a gente compile isso num e-book e passe para a sociedade de forma geral. Então, se um órgão que não, dentro de uma secretaria do Estado de Minas Gerais, que não tem assento na Rede Mineira, ela quer saber, olha, o que outras instituições mineiras estão fazendo, Com a CGE é muito fácil porque ela está próxima, Mas e será que o Ministério Público de Contas, qual a iniciativa que eles têm? Eles não são tão próximos assim, E a Defensoria Pública, E eventualmente a própria Assembleia, para citar outros atores que não estão aqui hoje. Então, a gente, com esse produto, a ideia é justamente a gente ter em um só lugar, isso disponibilizado, E aí sim, me interessa essa ação lá do TJ. Marca uma reunião, com a Tatiana, com quem é de direito ali, para explicar um pouco melhor os caminhos, os desafios, aquilo que, o que fazer e o que não fazer, como o Daniel falou. Então, essa ideia que a gente tenha, além de consolidar como um produto mais tangível da própria rede, mas que a gente consiga atingir esses outros atores mineiros. Isso tem previsão de ficar pronto? É um trabalho ainda sem prazo determinado? Sim, não. Todos os nossos trabalhos têm que ter prazo, Porque a gente não quer se reunir só para, como eu brinquei lá, só para tirar foto, A gente tem a previsão no primeiro trimestre ali de 2023, se a gente conseguir já ter isso reunido, essas boas práticas reunidas. E aí vão ser distribuídos para essas instituições participantes da rede, mas também para outras, para particulares, para... Isso, a ideia é disponibilizar, até mesmo por ser um e-book, que a gente tem um custo bem reduzido, então, e depois de pronto, isso aí pode ser divulgado. Claro, vai ser encaminhado formalmente para as instituições mineiras, mas disponibilizado. Hoje a gente tem, até aproveitando para fazer uma propaganda aqui, a gente tem o Instagram, da Rede Mineira de Integridade, nos sigam lá. E ali a gente tem começado a colocar, é bem recente, mas a gente tem começado a colocar todos os nossos produtos, e tudo que a gente tem feito em relação a essa temática. Então, com certeza vai ser uma distribuição aí muito grande, pelo menos a gente espera. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui, professora, obrigada. Doutor Daniel, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui na TV MP. E a você que esteve nos assistindo, obrigada pela audiência. Continue ligado aqui na nossa programação. Até breve.